de sair da plataforma curada. Deus te abençoe, irmã. Vamos dizer: louvado seja Deus. Sentinela, como está a noite? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. O irmão Gene Gould lê Isaías 21:12. Obrigado. Irmão Neville, é bom vê-lo outra vez. Bom dia para nossa escola bíblica nesta manhã. Nós amamos vos cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Eu estava vindo pela rodovia há alguns momentos atrás com a minha família. Eu estava pensando nas pessoas que vêm para a igreja no dia como este, quando a neve está por todo lugar no país, com perigo na rodovia. Eles não vêm só para serem vistos. Eles têm algum propósito em vir. Eu estou muito feliz de ver este grupo aqui esta manhã, que ainda tem a fé de nossos pais queimando nos corações, homens e mulheres por todo o lugar. A palavra acabou de ser lida pelo nosso irmão Gene Gould, no capítulo 21 do livro de Isaías, onde nós estudaremos por um pouco de tempo e então teremos oração pelos enfermos. E agora, para um texto nesta manhã, eu gostaria de tomar de lá o versículo 11 e 12. Sentinela, o que houve de noite? E antes de começarmos a falar, vamos inclinar nossas cabeças só um momento para a oração. Senhor Deus, Tu és o Deus de nossos pais. Tu és o Deus que sopraste o primeiro sopro de vida que veio à terra, e tens tido o controle de toda a vida até este tempo presente, e controlarás para todo sempre. Porque Tu és o Criador de toda a humanidade, de todas as coisas que respiram. Tu és o Criador. E nós estamos felizes nesta manhã por crer de todo o coração que Tuas promessas são verdade, cada uma delas. Nessas promessas Tu tens dito que onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio de Teu povo, e Tu responderias o chamado deles. E há corações pesarosos hoje. Desde que eu entrei na igreja, eu vi aqueles em macas, e alguns deles com as mangas das camisas puxadas por causa da infecção em seus braços, e outros que eu ouvi que perderam entes queridos. E é um mundo ímpio e pecaminoso. Mas ainda todas essas coisas estão sob o comando do Senhor Jesus, o qual nos disse que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E nós nos sentimos consolados nesta manhã por crer que muitas dessas coisas são para nos fazer dobrar nossos joelhos. E nós gostamos de pensar na Escritura que diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E como o poeta disse: ensina-me, Senhor, a esperar. Então deixe-nos hoje, enquanto esperamos ouvir da glória e da boca do nosso Salvador, através do Espírito Santo, esperarmos pacientemente, ouvir sua voz falar coisas amáveis para nós através de sua palavra, proferir perdão para os nossos pecados e cura para nossas enfermidades. E que nós possamos deixar este tabernáculo nesta manhã regozijando e dizer, como aqueles no caminho de Emaús: não ardia em nossos corações enquanto ele nos falava pelo caminho. Porque nós verdadeiramente cremos que ele é o Senhor ressurreto, como eles o encontraram naquele dia. E ele está no meio do seu povo. Nós não nos cansaremos, ou nossos corações não chegarão a desmaiar. Deixe-nos renovar nossa fé a cada hora em Ti. Concede isso, Pai. Nós te pedimos para abençoar a palavra lida, abençoar os ouvidos que vão ouvir, os lábios que vão falar. E receba a glória para Ti mesmo. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Não há nenhum de nós que está imune de problemas. Deus não prometeu nos livrar de todas as doenças, mas está escrito que sua força é suficiente. E Ele nunca colocará tanto sobre nós, a não ser que Ele nos dê graça para suportar. Então nós temos essa consolação por saber disto. Para o pensamento do texto agora mesmo, por alguns momentos em alguma coisa que parece ter sido colocada em meu coração nas últimas horas. Sentinela, o que houve de noite? Foi talvez, mais ou menos entre o entardecer e a noite, e deve ter sido um terrível dia na cidade, porque um alarme foi dado, que eles tiveram. A sentinela na torre tinha enviado um aviso que viu poeira levantando à distância, de rodas de carruagens. E ele ouviu o barulho dos cascos dos cavalos bem distante. Quem sabe 2 moças estavam de pé na fonte, na sua juventude. Elas tinham mais coisas para pensar, elas pensaram, do que nas palavras daquela sentinela. Talvez aquilo não tenha significado muito para elas, porque elas estavam na flor da sua juventude feminil.
Talvez tenha sido porque haveria uma festa naquela noite, e aquelas moças queriam ir àquela festa. E pareceu que o aviso da sentinela não teve efeito sobre elas mais que os prazeres mundanos significavam naquela noite. Então, enquanto a conversa continuou e uma moça diria para a outra, não é uma coisa ruim que em nossos dias tenhamos tal desmancha-prazeres. Alguém que tenta nos tirar o privilégio que temos, dos prazeres que podemos desfrutar. E eu creio que aquilo tem algo a ver com a versão moderna de hoje. Há pessoas que pensam que quando você tenta estar alerta para avisá-los de um perigo iminente, elas parecem pensar que você é só um velho rabugento, alguém que está tentando tirar toda a alegria da vida. E nós pensaríamos de novo em alguns rapazes, enquanto eles estavam vindo do trabalho, e seus rostos sujos do trabalho que eles estavam fazendo durante o dia. E um rapaz diria ao outro: assim que pudermos tomar um banho e nos vestir, nós nos encontraremos no bar, como de costume. Porque eu tenho certeza que você, João, não ficou perturbado com aquela mensagem que nós ouvimos hoje, que a sentinela daquela torre enviou, tentando tirar toda a alegria da vida, tentando nos dizer que existe um perigo se aproximando. Mas você sabe, nós temos o melhor exército que existe e muitos dos nossos soldados se encontram cada noite neste mesmo lugar que nós vamos, e nós temos um bom companheirismo juntos, como um joguinho amigável e um pouco de bebida e eu, quanto a mim, ele diria, eu simplesmente me recuso a ficar alarmado com qualquer dessas coisas que este sentinela fala. Porque nós cremos que se tivesse algum perigo se aproximando, que certamente nossos rabis saberiam sobre isso, nossos pastores, e eles estariam nos dizendo sobre tais coisas. E nós não nos importamos em ouvir essas histórias estranhas dessa sentinela da torre. Se isto não é um incrível quadro da nossa nação hoje, que a juventude de nossa terra, e não somente a juventude, mas os adultos de nossa terra têm enlouquecido. E eles se recusam a ouvir os avisos. E assim que a verdadeira sentinela dá o aviso, eles o classificam como um herege ou algum fanático. E enquanto o dia escurecia, talvez um soldado no portão, o qual estava guardando os portões, fica um pouquinho inquieto. E ele vai ao posto do seu vizinho e diz: você acredita que haveria uma possível chance daquela sentinela estar certa? Você sabe, há algo a respeito do perigo. Há algo a respeito da morte que parece produzir um certo pressentimento. Muitas vezes nossos queridos, momentos antes de passarem para o outro lado, parece haver um aviso que vem a eles. Eu posso lembrar do meu pai antes dele falecer. Ele esteve fora de Kentucky por muitos anos. Mas de repente, alguma coisa pareceu mover meu pai para voltar ao antigo lugar onde ele morou e conversar com seus queridos e seus amigos. E depois que ele voltou para casa, seu irmão que ele não tinha visto, teria sido estranhamente avisado para vir a Jeffersonville para vê-lo. E enquanto eles estavam se acertando, conversando, papai passou para outro mundo. Eu me lembro do meu sogro. Poucos dias antes dele falecer, ele disse: Billy, vamos caçar esquilos lá em cima em Utica. Eu quero ir àquele velho lugar de alguma maneira, pela providência de Deus, eu não pude ir com ele naquele dia. Ele foi naquele dia e caçou. E quando ele voltou de ônibus, ele me disse: eu estava sentado lá em cima no monte, e tudo está mudado agora. Mas lá embaixo num certo canto da mata, em Butler Creek, bem acima de nós, ele disse, pareceu que eu pude ouvir minha mãe chamando. Frankie, naquela noite ele deu um testemunho na segunda fila da igreja à minha esquerda, desejando que as pessoas orassem por ele. E alguns dias mais tarde eles o enterraram. Parece que Deus sempre envia um mensageiro. É a sua bondade e sua graça, para dar ao sincero de coração um aviso de coisas que estão se aproximando. Eu estou tão contente que nestes dias em que nós estamos vivendo, quando a tristeza e escuridão por todo lugar, parece haver uma abençoada esperança envolvendo o coração do povo de Deus, que numa hora gloriosa Jesus chegará. E naquele grande tempo de problemas na cidade, os jovens ignorando isso, e muitas pessoas que não se importavam com o que a sentinela tinha para dizer. É claro, eles estavam no bar bebendo, e estava acontecendo uma festa, e os soldados estavam todos bebendo. E eles estavam tendo um ótimo tempo, pensando que eles estavam tão seguros quanto poderiam estar.
Nada iria causar-lhes mal, porque eles estavam simplesmente alterados, como nós diríamos, no espírito de uísque e de bebidas misturadas. E, de repente, lá vêm as carruagens correndo direto para dentro da cidade e as portas do bar foram quebradas, e das casas, e as armas da matança estavam em ação. Só porque eles se recusaram a ouvir o aviso da sentinela. E os deveres de uma sentinela no Antigo Testamento. Era um homem selecionado. Ele deveria ser um homem que fosse conhecedor dos corpos celestes. Ele deveria saber exatamente onde as estrelas estavam posicionadas para dizer o exato tempo para as pessoas. Muitos dos que estavam cansados poderiam sair, talvez, e não podendo dormir, inquietos, gritariam para a sentinela na torre, e gritariam estas palavras: Sentinela, como está a noite? E ele olharia as estrelas, então diria que era tal e tal tempo. Então eles voltariam para suas camas ou onde quer que eles escolhessem para habitar, esperando pelo raiar do dia ver, quando a cansada, exaustiva e agitada noite acabaria. Deus, tenha misericórdia. Eu me pergunto se este não é o tempo que nós não temos chamado pela nossa grande sentinela. Como está a noite? Há um iminente perigo vindo, e o mundo inteiro parece estar tremendo sob sua influência. A sentinela também tinha que estar em seu posto de dever o tempo todo. Ele tinha que avisar o povo do perigo iminente. Esta era sua obrigação, observar o perigo que se aproximava. E ele estava em cima da torre que foi construída muito mais alta do que os muros. E naquela torre em que ele estava, lá em cima, tinha livros de astronomia e assim por diante, para que ele pudesse observar as estrelas e falar sobre o tempo. Qualquer coisa se aproximando durante o dia, ele poderia dizer. Então ele também poderia ver mais longe do que qualquer pessoa no chão. Ele poderia ver mais adiante do que qualquer pessoa nos muros, porque ele estava mais alto. E quanto mais alto você vai, mais longe você pode ver. E você pode dizer sobre os perigos se aproximando, bem mais longe do que as pessoas que estão no solo. E como Isaías no seu dia, ele estava falando que Deus fez dele uma sentinela. Deus comparava seus profetas com águias. E como eu sempre tenho pregado sobre o assunto de águias. A águia é o pássaro que pode ir mais alto do que qualquer outro pássaro. E ela tem que ter uma constituição especial para aquela altitude que ela vai. Agora, o falcão nunca poderia segui-la. Nenhum outro pássaro poderia segui-la. Ela é o pássaro designado por Deus. E ela foi feita assim: se outro pássaro tentasse tomar o lugar dela, ele pereceria. Ele não tem penas fortes, asas fortes. E que bem faria para ele voar alto se não pudesse ver, ter bons olhos para ver? O falcão ficaria cego lá em cima. Ele não poderia ver. Quanto mais alto a águia sobe, maior é a distância que ela pode ver. E Deus compara seus profetas como águias. Eles são sentinelas que sobem mais alto, para que eles possam ver mais adiante. E seus olhos são feitos de modo espiritual para que eles possam ver os perigos se aproximando. E Deus colocou Isaías no alto para avisar o povo que havia um perigo se aproximando e eles não ouviriam. E hoje, Deus ainda tem águias, nossos mensageiros, nossos homens na torre, que sobem no espírito bem mais além que todo o mecanismo e toda a bomba atômica, e pesquisas científicas. Ele tem homens que são especialmente designados para este propósito. Que sobem as muralhas do Calvário em nome do Senhor Jesus, ficam no topo da cruz, e podem enviar a mensagem. Assim diz o Senhor: a visão espiritual deles é muito maior do que a de um sacerdote no templo, muito além do homem comum na caminhada da vida. Porque eles são especialmente designados para o trabalho para o qual Deus os tem chamado. Portanto, é necessário prestar atenção quando nós ouvimos das coisas que estão se aproximando. Então, eu mudaria agora só por um momento, e chamaria sua atenção para o rei dessas águias, ou profetas, ou sentinelas de torre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nestes dias em que estamos vivendo são muito mais importantes do que o dia em que ele esteve aqui. Ao ponto de quando ele estava às vésperas da crucificação, ele falou mais da sua segunda vinda do que da sua ascensão. Se você observar as Escrituras cuidadosamente, você constatará que bem antes de sua ascensão, ele profetizou das coisas que aconteceriam neste dia. Ele sabia que teria de ser crucificado. Ele sabia que teria que sofrer. O inocente pelo culpado.
Ele sabia que sairia da sepultura no terceiro dia. Ele sabia que não havia poderes que poderiam segurá-lo na sepultura, porque a palavra de Deus tinha dito: não deixarei que meu santo veja corrupção, e nem deixarei a sua alma no inferno, e não havia poderes que pudessem quebrar aquela profecia. Sua palavra será a verdade. E ela se cumprirá a seu tempo. E ele tinha confiança que aquilo que o Pai tinha dito, o Pai era capaz de cumprir sua palavra. Portanto, o grande coração que estava dentro dele, o qual era o trono de Deus. Em seu coração ele sabia que aquele grande momento de prova viria, para provar todas as nações e provar todas as pessoas. Portanto, ele sabia que a grande pergunta não era se ele ressuscitaria, ou se ele seria crucificado de acordo com as Escrituras, ou se ele subiria ao alto e o Espírito Santo viria. Mas a pergunta era: haveria alguma fé na terra no tempo da sua vinda? E como a fé vem? Por ouvir a palavra de Deus. Esta é a sua pergunta. Haverá fé na terra quando eu voltar? Ele encontraria pessoas que creriam em sua palavra? Agora, quando nós, no dia em que vivemos, podemos virar as páginas de sua abençoada palavra e encontrar as próprias coisas que ele disse que aconteceriam se aproximando na terra hoje. Os sinais e maravilhas estão acontecendo. Os corações dos homens estão falhando de medo. Há um tempo de perplexidade e angústia entre as nações, sinais amedrontadores no céu, como discos voadores. O Pentágono todo alvoroçado. O mar rugindo e terremotos em diversos lugares. Os corações dos homens falhando de medo. Grandes armas atômicas preparadas, esperando. Uma penumbra sobre a terra, que o mundo nunca testemunhou antes. Na semana passada, eu tive o privilégio de falar com meu querido irmão e amigo, Capitão Julius Tadsklev, que escreveu o livro Um Profeta Visita a África. E o irmão Julius estava na Califórnia, onde ele está fazendo um curso para major do Exército. E o departamento de pessoal do Exército o chamou para uma grande seleção. E eles pesquisaram sua genealogia, ao ponto de verificar quem tinha sido a sua bisavó. E a história deles e o que eles eram antes que eles estivessem nesta reunião. E quando ele veio dessa reunião e foi ao topo da montanha onde nós estávamos acampando com alguns amigos, ele me encontrou lá, debaixo de um pé de zimbro, e disse: irmão Branham, é a coisa mais esquisita que você já ouviu. Ele disse: eu estou sob tal juramento que eu não poderia dizer ou deixar vazar nenhuma informação. Disse: porque eles nos fizeram jurar solenemente, mas disse: eu posso contar isto. O exército vai acabar e eles não terão mais exército. Só alguns guardas na redondeza. Eles não vão ter mais aviação. Eles não vão concentrar seu tempo construindo aviões mais rápidos, e assim por diante, a não ser que seja só para uso comercial. Eles estão concentrando somente na puxada de um gatilho. Virá uma total aniquilação. Ele disse: irmão Branham, o público não sabe o que são os segredos das coisas militares. Ele disse: quando aqueles oficiais conversaram naquela sala, ele disse: houve uma tristeza tão horrível na sala, até que um dos mais importantes cientistas se levantou e disse: eu gostaria de poder pegar uma carroça e uma vaca, e viajar lá para detrás das montanhas, plantar um canteiro de repolho e feijão, e esquecer tudo isto. Ele disse: isso seria. Se esta informação chegasse ao público, o mundo inteiro entraria em pânico. O perigo está se aproximando. Ele disse: eles têm trazendo seu departamento de pessoal das ilhas. Eles estão trazendo as suas unidades da Inglaterra. Eles têm grandes e potentes barcaças colocadas lá, com algum tipo de arma, e eles estão esperando pelo primeiro silvo de um míssil lançado, e cada nação vai perecer no mesmo instante. Disse: não haverá uma folha de capim deixada na terra, ou uma montanha que não será abalada até sua base. Isso pode acontecer a qualquer momento. Oh, que hora tenebrosa! E todas essas coisas que você ouve a respeito de discos voadores. E você ouviu a entrevista com aquele homem, eu suponho, ontem na rádio, que dizia que ele conversou com as pessoas. Eu não desejo desconsiderar o homem, mas o seu sistema inteiro está contrário à palavra. Aquilo não está certo. Que em Marte eles não têm morte, e que eles vieram aqui para nos ensinar como não ter morte. Mas quando chegou a hora de comprovar, ele não tinha nenhum grão de prova que pudesse comprovar aquilo, só alguma ideia mitológica que ele imaginou.
E, na minha opinião, aquilo é falso, porque a Bíblia diz diferente do que ele diz. Eu posso expressar o que eu penso sobre discos voadores. Eu não creio que eles são sombras. Eu não creio que eles são mitológicos. Eu creio, e isso não faz com que seja certo, é só minha ideia. O Senhor não me disse o que eles são. Mas olhando pelas Escrituras, pois é onde nós encontramos todas as coisas. Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E antes da destruição de Sodoma, fogo caiu e queimou a cidade e as planícies. Apareceram anjos enviados do céu, os quais olharam e tentaram descobrir se aquelas coisas eram verdades ou não. E isto não seria Deus enviando seus anjos de volta para investigar antes da grande destruição chegar? E você observe, houve um anjo que veio visitar um velho homem que tinha feito uma decisão com Deus e estava vivendo desprezado pelo mundo em uma tenda, lá atrás no deserto, porque alguém tinha escolhido e tomou toda a sua riqueza. Mas ele disse: está tudo bem. Eu vou ficar aqui na vontade de Deus. Eu prefiro estar na vontade de Deus a ter todo o dinheiro que o mundo pudesse me dar. E assim que aquela decisão final foi feita, então o anjo do Senhor veio a Abraão e disse: olhe para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul. Tudo isso é seu, Abraão, e as Escrituras nos dizem: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que diferença isto faz? Todas as coisas da terra perecerão com a terra, mas Deus nunca pode perecer. E eu creio, como sou guiado a crer, que é. Se a foto do anjo do Senhor, que vem e dá o discernimento. Você observou o anjo que veio a Abraão. Ele tinha suas costas viradas para a tenda quando estava conversando com Abraão e disse: eu vou cumprir minha promessa para você. Ó, que mensagem do anjo de Deus nesses dias, que manterá sua promessa. Toda a incredulidade do mundo, os céticos, agnósticos, infiéis e incrédulos, nunca conseguirão fazer o poder de Deus ficar sem efeito. Isso acontecerá de todas as maneiras. Eu me lembrarei da minha promessa, e eu vou fazer com que ela se cumpra. E Sara riu na tenda atrás dele. E com suas costas voltadas para a tenda, ele disse: por que Sara riu? E Sara negou e disse: eu não ri porque ela ficou com medo. Que tipo de homem é este? Pergunto, que tipo de sentinela está ali na torre? Que tipo de personalidade é esta conosco, que com suas costas viradas para mim ainda se soube que ria aqui dentro da tenda? Lembre-se, ele era o sentinela. E ele virou-se e disse: sim, você riu e ela teve medo. Agora nós observamos outra vez que nesses dias antes da vinda do Senhor, que esses mesmos seres retornarão novamente. E eu me pergunto, enquanto nós olhamos ao redor e vemos a natureza deles, observe o que eles estão fazendo. E eu me pergunto se muitos desses sinais misteriosos não são exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Haverá sinais em cima no céu, e na terra haverá angústia entre as nações, um tempo de perplexidade, terremotos em diversos lugares, e muitos homens morrendo de parada cardíaca, não mulheres, homens. Mulheres não morrem frequentemente com problema de coração, são os homens. Isto cumpre o que Jesus disse que seria. Exatamente o que ele disse que seria. E então, se nós pudéssemos prosseguir hora após hora, vendo como todos os profetas profetizaram sobre este dia, isso não faria alguém gritar: sentinela, como está a noite? O Pentágono não tem a resposta. Os Estados Unidos não têm a resposta. Alemanha, Rússia, nenhum deles tem a resposta. A ciência não tem a resposta. Quem tem a resposta? A sentinela que está no muro tem a resposta. Sentinela, como está a noite? E o Espírito Santo é esta sentinela que está preparando o povo e dando advertências vindas de Deus. Ele tem sido colocado como uma sentinela. Nós vemos pessoas doentes sendo curadas, olhos cegos se abrirem, ouvidos surdos destamparem, aleijados andarem, e coxos pularem como um cervo, cumprindo o que é isto? É a vinda do Senhor se aproximando. E todas estas coisas, todos esses avisos, e as pessoas continuamente prosseguem com suas festas de cerveja. Até com seus momentos de tolices, e suas brincadeiras, e suas danças, e o comer, beber, e casar-se e dar-se em casamento, exatamente como Deus disse que seria. Não há maneira de pará-los.
Então, se você observar, nesta grande era da igreja, de acordo com Apocalipse 3, esta era agora é aquela qual foi dada à estrela da manhã, bem antes da vinda. Observe quão escriturístico Isaías foi quando ele disse: Sentinela, o que houve de noite? Ele disse: amanhã vem, e a noite também o quê? Amanhã vem, mas a noite vem antes da manhã. O que era isto? Qualquer pessoa sabe que bem antes do amanhecer, bem na hora da aproximação do dia, fica mais escuro do que nunca. Ó, meus amigos, escutem-o, assim diz o Senhor. Se você me considera ser servo dele, agora é bem antes do raiar do dia. Esta é a razão desta horrível penumbra que está sobre a terra. É o momento bem antes da vinda do Senhor. Não há esperança em mais nada, a não ser na vinda dele. Nações estão contra nações. E eles têm brincado com o laboratório de Deus, a ponto que eles conseguiram poder para explodir uns aos outros e se tornarem cinza atômica. E eles são maus, eles são irreligiosos, e eles não são como Cristo. E o único motivo e objetivo que eles têm é destruir. E eles são inspirados pelo anjo da destruição que foi enviado do céu para inspirá-los. Deixe-me dizer isto em nome do Senhor Jesus: o Espírito Santo foi enviado como uma sentinela na torre. Enquanto as pessoas clamam: Sentinela, o que houve de noite? Você está cansado desta vida, você está cansado do pecado. Você está cansado de funerais e doenças e imundície por todo lado. A noite tem sido longa e exaustiva. Como está a noite, sentinela? Ele disse: amanhã vem, veja o conforto. E a noite está vindo também. O que é noite? Olhem em que perfeita harmonia com as escrituras Isaías estava. No curso normal da natureza, sempre a aproximação do sol se mistura com a escuridão e faz ficar escuro. É mais escuro antes do dia do que em outro momento da noite. Por quê? É a aproximação da luz que faz ficar escuro. E é a aproximação do Senhor Jesus agora, que está trazendo esta penumbra sobre a terra. Ele não disse: quando estas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, que a vossa redenção se aproxima. A Palestina é uma nação. Os judeus retornaram de todos os lugares da terra e estão estabelecidos lá para vê-lo vir, como Deus disse que eles veriam. Aprenda a parábola da figueira: quando ela faz brotar seus botões, ele disse: assim será que essa geração não passará, não findará. Não findará até que todas estas coisas aconteçam. Que geração? A geração que visse a figueira brotar. Israel sempre tem sido a figueira. O que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu, disse Joel. O que o gafanhoto deixou, o pulgão comeu. O que o velho pulgão deixou, a velha locusta comeu. E se você observar, é o mesmo besouro. Cada um desses insetos que comeram a árvore é um mesmo inseto, só que num estágio diferente. E o mesmo pecado e incredulidade que começou comendo os judeus, dizendo que Jesus não era o Cristo, é o que come a árvore até ficar com o tronco descascado. E o profeta viu e chorou. Mas o Senhor disse: eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que o gafanhoto e a locusta e a lagarta comeram. E pela primeira vez em 2500 anos, os judeus estão retornando para sua terra. Aquela geração não será extinta, não passará até que todas estas coisas se cumpram. Então eu derramarei do meu espírito nos últimos dias, diz o Senhor, sobre meus filhos e filhas. E eles profetizarão, e eu farei maravilhas. Os doentes estão sendo curados. Obras poderosas estão sendo feitas pelo mesmo Espírito Santo, que pôde dizer a Abraão que Sara riu na tenda atrás dele. Então nós gritamos: Sentinela, o que houve de noite? E ele disse: a noite vem. Observe, a noite primeiro. Amanhã vem primeiro, então a noite vem também. Bem antes do raiar do dia, sempre há uma grande luz que aparece no céu, e é a estrela da manhã. Quando você vê a estrela da manhã começando a brilhar e ficar mais e mais brilhante, então a terra fica mais e mais escura. E a razão pela qual ela está mais brilhante é porque a terra está mais escura. E a igreja desses últimos dias, chamada para fora, o corpo eleito de Cristo, tem sido prometido pela Bíblia que ele lhe daria a estrela da manhã. Sentinela, como está a noite? O que vai acontecer? Aqui está. Total aniquilação está vindo para o mundo inteiro. Mas antes que a aniquilação aconteça, a igreja de Jesus Cristo irá no rapto encontrar seu Senhor. O que a estrela da manhã faz?
O que faz a estrela tão brilhante nesse tempo? É a aproximação do Sol. A estrela da manhã está refletindo a luz do Sol. Outras estrelas parecem diminuir naquela hora. Todas as teologias feitas por homens, todas as frias, formais indiferenças acabarão. Mas a sentinela, lá longe na torre, como a estrela da manhã, refletirá a verdadeira mensagem do Senhor Jesus que se aproxima em breve, porque ele está mais e mais brilhante todo o tempo, enquanto o sol começa a raiar. Oh, eu diria, estrelas da manhã, levantem e resplandeçam a glória de Deus. Porque a aproximação da meia está sobre a terra e densas trevas estão sobre o povo. Mas amanhã vem, e as estrelas deveriam estar dando sua luz. Pense na hora horrível que está chegando para o mundo inteiro. Pense naquela horrível penumbra que está chegando para cada pessoa que não é salva hoje. Todas as nações, e todas as montanhas, e todas as fazendas, e todas as casas nas quais eles têm se gloriado, se tornarão poeira de cinza vulcânica novamente. Num momento, num piscar de olhos. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que têm o brilho da estrela da manhã, eles estão com seus olhos nele e longe das coisas do mundo. Então, como Paulo escreveu na sua última epístola, antes que ele deixasse a terra, ele estava exausto e nervoso e cansado. Oh, como eu sinto por aquele pequeno judeu, quando ele disse, que ninguém me inquiete. Eu combati o bom combate, acabei a minha carreira. Eu guardei a fé. E desde agora, uma coroa de justiça me está guardada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então ele pensou na estrela da manhã que estava vindo. Ele disse, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ó, levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima. Sentinela, o que faz os jornais dizerem isso? O que faz a ciência com medo de prosseguir? O que faz o Pentágono com medo de divulgar as informações? Porque as pessoas cometeriam suicídio, jogariam seu dinheiro e coisas nas ruas? O que? Qual é o problema? O que é isto? Como está a noite? A estrela da manhã vem. Isto é certo. O que é tudo isto? É a manhã chegando. E está impulsionando a luz, e fazendo as densas trevas virem bem antes da luz começar a brilhar. Eu estou tão contente por ser um cristão. Eu estou tão contente por ser a sentinela dele, um deles, que está em pé no muro, clamando, prepare para se encontrar com Deus, porque a hora da sua vida está próxima. Você aqui nesta igreja, aqui nesta manhã, se há alguém que não está certo que a estrela da manhã está refletindo sua luz em seu coração, o grande Espírito Santo, que você possa se preparar para isto. Porque o maior de todos os eventos está bem próximo, agora mesmo. Nós estamos na galeria observando o drama se desenrolar. Muitas vezes eu assistia filmes. Como em Hollywood e em diferentes lugares, eles atuam em dramas. E como pegam suas estrelas e assim por diante e as fixam ao redor. E como eles os treinam e todas as coisas, antes que o drama aconteça. Eu fiquei admirado ao observá-los e cheguei à conclusão que isto não passava de uma personificação. Todas as coisas falsas são feitas a partir de coisas reais. Não pode haver um dólar falso a menos que haja o verdadeiro. Não pode haver um hipócrita a menos que haja um real cristão. Não pode haver uma falsa mensagem a menos que haja uma verdadeira. Não pode haver uma noite a menos que haja um dia. Certamente. E enquanto eu os observava no desenrolar do drama, eu pensei, nós estamos posicionados bem mais além na torre, muito mais alto do que qualquer coisa deste mundo. E nós estamos observando duas das maiores coisas, a maneira como o tempo passa tão rápido e a vinda do Senhor. Em breve o tempo não será mais. Não haverá mais tempo, e o Senhor virá e o anticristo, ele tem seus assuntos se desenrolando lá. Ele tem o comunismo, ele tem os diferentes ismos. Ele tem igrejismo, ele tem o catolicismo, ele tem o protestantismo. Ele tem todas as coisas estabelecidas para fazer uma grande demonstração. Mas eu estou tão contente que há um Pai no céu, que tem todos os seus personagens preparados também para este grande drama. Quando o anticristo os colocar nesta falência de todas as coisas, até mesmo do tempo, Deus está pronto no seu drama para levantar a igreja para a eternidade, para o abençoado reino eternal com o próprio Deus.
Quando esses velhos corpos vis forem transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso, e esta corrupção se revestirá em imortalidade, e em sua semelhança nós permaneceremos para sempre. Olhem, vocês que assistem à televisão, vocês que ouvem o rádio, vocês que leem os jornais, vocês que gostam de ouvir as notícias, e se perguntam o que é isto. Escutem minha voz. Amanhã vem e a noite também vem. Amanhã está vindo para aqueles que estão prontos para amanhã, e a noite está vindo para aqueles que não estão preparados para amanhã. Que Deus possa preparar nossos corações hoje, porque amanhã trará um brilho formoso e eterno. E como o poeta disse, os seus escolhidos serão reunidos em seus lares além no céu. Quando se fizer chamada eu lá estarei. Vamos orar. Nessa hora tenebrosa sobre a terra, e destruição por todo lugar, Senhor Deus, nós simplesmente não conseguimos expressar como nós nos sentimos, e o agradecimento e a gratidão em nosso coração, que Jesus Cristo veio da glória e se fez homem como nós, habitou entre nós. Então, quando ele morreu por nossos pecados, veio pelo caminho do paraíso e levou as almas que estavam esperando, quebrou todo o poder espiritual com o qual o diabo tinha envolvido a terra. E fez um caminho para que a luz do sol da eterna graça de Deus pudesse brilhar sobre aqueles que estavam desejando receber isto. Deus, conceda hoje que cada homem em todo lugar se apresse. Se apresse, entre no reino, porque a mensagem tem sempre sido urgente. Depressa, depressa. Saiam. O anjo disse em Sodoma, eu não posso fazer nada até que vocês saiam, Senhor, conceda. Ainda que a mensagem seja cheia de graça e de poder e amor, mesmo assim há urgência. Conceda, Senhor, que homens possam rapidamente vir e receber a Cristo e serem cheios com o Espírito Santo, porque Jesus disse, aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus, que eles possam vir e se arrepender de seus pecados, serem batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão de seus pecados e serem cheios do Espírito Santo para colocar as suas almas na condição que aquela primeira igreja estava. Assim será quando tu voltares. Nós estamos agradecidos pela mensagem e oramos para que tu a abençoes, Senhor, para o benefício dos nossos corações, enquanto nós esperamos em ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Espaço em branco na fita 1 a 1. Chegaremos ao portal, lá para habitar na imortalidade, quando eles tocarem aqueles sinos dourados, por você e por mim. Vocês não andam. Agora, a mensagem acabou. Vamos somente louvá-lo em espírito. Ele está aqui. Poderosas, severas palavras, mas elas são a verdade. Eu as falei em nome de Cristo. A aproximação do dia. Se você me considera, eu quero isto. Espaço em branco na fita a mim e a ti. Vamos levantar nossas mãos. Você ouve. Você não ouve os anjos cantando. É a glória, aleluia, jubileu naquele lugar de doce eternidade além daquele rio brilhante quando eles tocarem aqueles sinos dourados por você e por mim. Enquanto ela continua tocando novamente, vamos apertar as mãos de alguém perto de você. Doce e eterna além do. Quando alcance aquela praia pela fé. Diga um para o outro, peregrino, estou tão contente de estar com você. 1 a 1 chegaremos ao portal lá para habitar na imortalidade, quando eles tocarem aqueles sinos dourados, por você e por mim. Você não ouve aqueles sinos tocando, você não ouve aqueles anjos cantando, o que é isto? É a glória, aleluia, jubileu. Naquele lugar de doce eternidade além daquele rio brilhante, quando eles tocarem aqueles sinos. Este hino trouxe algo à minha mente. Minha esposa lá atrás se lembra bem disto. Eu tive o privilégio de visitar a velha igreja Pisgah, Instituto Bíblico na Califórnia. Eu tive uma noite de culto com eles. É a antiga e original Casa de Poder. Que lugar maravilhoso. Eu encontrei o pastor, o irmão Smith. Você sabe, eles imprimem um jornal. Eles recebem ajuda. Eles não pegam nenhuma oferta. Tudo é de graça. E eles existem por mais ou menos 50 anos. Ela começou com um médico que era aleijado, que veio para a Califórnia para receber ajuda. O médico disse, não há nada que possa ser feito por você. Eu creio que foi o falecido Dr. Price, ou alguém que orou por ele lá em cima em uma sala numa manhã. Ele não teve nenhum resultado imediato, no exato momento. Isto não significa nada. Então ele começou. Ele disse,
De alguma maneira eu criei, e quando ele começou a dar passos para fora do meio-fio, sua perna aleijada se endireitou. Ele fundou o lar Pisga. Numa outra noite, eu estava lá pregando. Eles estavam amontoados no grande auditório, e centenas vezes centenas em pé, ao redor das ruas, e tudo antes que nós chegássemos à parte de trás. E depois que a mensagem terminou, alguma coisa aconteceu. Duas coisas que eu nunca tinha testemunhado antes na minha vida. Eles não eram apenas um grupo de pessoas que gostavam de fazer muito barulho. Eles não eram um grupo de pessoas que se assentavam de maneira fria. Eles eram pessoas cheias do Espírito. E eu gostei demais daquele maravilhoso companheirismo. E quando nós estávamos, bem antes de eu começar a orar pelos enfermos, eles começaram a cantar alguma coisa suave daquele jeito. Eu parei e fiquei maravilhado. Eu disse, tem alguma coisa acontecendo aqui, que eu não entendo. Eu ouvi de novo e ouvi dois corais. Eu disse, deve haver alguma coisa errada, e eu sacudi minha cabeça para ouvir de novo. Eu disse, ó Senhor, talvez isto seja o eco do coral aqui. Eu ouvi outro lá em cima, bem acima, no alto da galeria. Eu disse, deve ser lá em cima. Então eu saí do púlpito e fui ao sótão. Era lá em cima. Eu disse à minha esposa, você ouve aquilo, querida? Ela disse, o que é aquilo? Irmã Argambright, eu disse, você ouve aquilo? Ela disse, sim, eu já ouvi isso uma vez na minha vida. Eu fui ao irmão Argambright, você ouve aquilo? Sim, todos com suas cabeças inclinadas cantando. Oh, eu disse, talvez. Eu quero ter certeza. Eu não quero ser cético. Mas, Senhor, se eu sou tua testemunha, se eu sou uma sentinela, eu tenho que saber sobre o que eu estou falando. Eu tenho que estar certo disto como cura divina. Se eu não estou convicto, eu não vou dizer nada sobre isto. Se eu não estivesse convicto que esta é a hora da vinda do Senhor, eu não diria nada sobre isto. Eu tenho que estar convicto. Eu voltei ao púlpito de novo, todos com suas cabeças inclinadas. E durante a chamada de altar, muitas pessoas colocaram suas mãos nas janelas, vindo Cristo. E eles estavam cantando. Quando eu desci aqui, eu disse, Senhor, não pode ser. Essas pessoas cantando aqui embaixo são apenas pessoas comuns, mas isto lá em cima parecia que eram poucos, talvez 2 ou 3 mil cantando aqui. Mas pareceu haver, talvez, centenas de milhares lá em cima. E foi uma das mais doces vozes, um soprano bem agudo, como voz de mulher. Eu escutei e me arrepiei todo. Eu me afastei de novo por um minuto. Eu escutei. Eu caminhei no corredor, voltei, porque eles continuavam cantando em espírito. Eu escutei novamente. Não era esta voz. Eu podia ouvi-los aqui embaixo com um tipo de voz, e aquela lá em cima era outro tipo de voz. Então, quando o culto terminou, eu disse ao pastor, Pastor, eu ouvi uma coisa estranha. Ele disse, o que foi, irmão Branham? Eu disse, eu ouvi uma voz soprano, como de mulheres, vozes bem treinadas, as mais suaves que eu já ouvi na minha vida. Lá em cima ele disse, tem sido ouvida muitas vezes aqui, irmão Branham. E eu li sobre a velha mãe, eu esqueci o nome dela agora, que costumava orar pelos enfermos. E numa noite depois do pastor ter terminado seu sermão, a pequena mãe desceu para orar pelos enfermos. Ela tinha 5 ou 6 menininhos ao redor dela. E ela parou, e ela ouviu. Ela é a senhora Voldvorteter. Vocês todos já leram o livro dela. E ela ouviu, ela disse, um coral cantando acima dos hinos na igreja. Depois que as vozes param aqui embaixo, aquelas continuam cantando E eu fiquei em pé, bem lá atrás no fundo do edifício, vendo com o ordeiro, perfeitamente. Agora eu creio em falar em línguas. Eu creio que é um dom de Deus que está na igreja. Eu creio que tem sido mal usado, como outras escrituras têm sido mal usadas. Mas há um real, sim. E este homem se levantou no fundo do edifício, bem atrás, e disse mais ou menos 4 ou 5 palavras em outra língua. Não só uma, foi um dialecto. Você podia ouvir. Todos estavam quietos. E alguma coisa se moveu sobre mim. Eu nunca tinha interpretado em minha vida e eu não tinha usado este dom até então, porque eu estava com medo. Aquelas coisas são de Deus. É melhor você não brincar com elas.
E alguma coisa disse para mim: o pastor orará a oração da fé. Eu tive que segurar minha boca fechada. Eu esperei e aqui veio de novo uma onda vindo e disse: o pastor orará a oração da fé. Eu pensei: Senhor, eu não tenho dom de interpretação. Meu dom é orar pelos enfermos. Eu não tenho dom de interpretação. Então eu fechei minha boca novamente e fiquei quieto. E naquele momento, o pastor se levantou e começou a orar pelos enfermos. Oh, ele é Deus. Doenças foram curadas por todo o edifício. O que é isto? O romper do dia. Ainda há um pequeno galho sobrando. Não se preocupe. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Confiando agora que há alguma grande coisa mística em algum lugar, talvez não numa voz angelical, mas alguma coisa deixará cada pecador, se há tal pessoa no edifício, saber que a noite está ficando mais e mais escura sobre a terra, densas trevas. Mas é a vinda do Senhor que está fazendo isto. E como sua sentinela, eu digo: amanhã vem. Estejam prontas, estrelas da manhã. Brilhem. Quantos gostariam de ser lembrados numa oração final antes de irmos? Levante sua mão. Querido Deus, tu vês as pessoas que levantaram suas mãos. E eles são sinceros nisto. Muitos daqueles que leem jornais, eles têm pesquisado livros de filósofos e artigos sobre diferentes coisas, mas ainda não podem encontrar nenhuma resposta. Mas aqui está ela nesta manhã, aqui na Bíblia. Amanhã vem e à noite vem também. Nós oramos: Deus, que tu abençoes cada pessoa aqui que levantou sua mão. E tu sabes o que está por trás dessa mão levantada. E, Senhor, eu creio que bem aqui onde eles estão sentados agora, que o Deus onipresente é capaz de partilhar para eles a herança espiritual que eles estão buscando nesta hora. Dê a cada um, Senhor, por amor da tua palavra e do desejo deles, e da promessa divina, a qual não pode falhar. E que eles possam receber aquilo pelo que eles levantaram suas mãos, enquanto eu ofereço esta oração no lugar deles. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam receber isto. Amém. Deus seja com vocês. Agora, nós só temos um pouquinho de tempo para agora nós vamos orar pelos enfermos. Eu estou tão feliz por saber que há esperança para o doente. Eu sou o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E eu, estranho como é, eu fui movido há pouco, em direção a uma jovem mãe deitada nesta maca. E ela é uma vítima da doença de Hodgkin. Eu creio que esta é sua mãe sentada aqui com ela. Eu estou certo. Sim, é isto. Esta mãe estava me contando sobre a filha dela, e eu estava tentando encorajá-la. Isto somente chama para. Depois desta mensagem, eu sinto que salvação é a primeira coisa, cura é a segunda. Uma cura pode durar até o fim da sua vida, por muitos anos. Ela pode te dar felicidade e alegria enquanto você está aqui na terra, mas acabará com sua morte. Mas a alma que é salva tem vida eterna. Ela não poderá perecer e nada jamais poderá tirar isto de você. Será registrada nos livros de Deus para ser ressuscitada nos últimos dias. A maior coisa é a primeira coisa. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu gostaria de dar um testemunho de uma cura dessa horrível doença que esta jovem mulher sofre. Aconteceu há algum tempo atrás. Eles podem estar presentes nesta manhã. Eu não estou aqui muito frequentemente para saber quem é quem. Muitos de vocês eu não conheço. Mas havia uma garota aqui na nossa escola de segundo grau, e ela estava sofrendo com essa doença de Hodgkin. E foi levada ao médico para ver aqueles caroços saindo nela. E eles tiraram um pedaço do caroço e mandaram para descobrir o que era aquilo. E retornou: doença de Hodgkin, incurável, e a mãe não queria que a filha soubesse qual era o problema. E os médicos aconselharam a mãe a deixá-la continuar indo à escola, porque ela só tinha mais alguns dias de vida. E finalmente aquilo atingiu o coração. E doença de Hodgkin é uma forma de câncer, nós sabemos disto. Então eles a deixaram continuar indo à escola e esperar pela morte. A mãe estava desesperada. E ela me ligou e disse: eu quero trazê-la. Mas eu sei, irmão Branham, que nas suas filas de oração, muitas vezes, o Senhor revela as doenças. Quando o Senhor tem a inspiração do Espírito, ela disse:
Seria tão bom se o espírito revelasse alguma coisa sobre a menina, sem dizer o que é bem. Eu disse, eu não acho que ele revelaria isto se ele não quisesse que isso fosse conhecido. Eu disse, eu dificilmente creio que isso aconteceria. E em meu próprio tabernáculo aqui, raramente tenho aqueles tipos de cultos. Eu disse, eu somente oro pelos enfermos. E a moça veio à fila de oração e eu perguntei à mãe, você é uma cristã? Ela disse, não. Eu disse, a moça é cristã. Não. Eu disse, esta é uma terrível maneira de ir-se deste mundo. E eu disse, você nunca verá de novo se ela for nesta condição. Então, quando a moça veio à sala naquela manhã, e eu passei bem no mesmo lugar onde a moça recebeu oração. Assim como essa moça receberá oração em alguns minutos. Eu perguntei a ela. Eu a conhecia e disse, você é a moça da escola secundária aqui? Ela disse, sou eu. Eu disse, você está ciente da sua doença? Ela disse, o médico me disse que eles pensam que eu vou ficar bem. Eu disse, e se você não ficar bem? Você é uma cristã? Ela disse, não senhor, eu não sou. Eu disse, você gostaria de ser uma cristã? Ela disse, eu gostaria. Eu disse, você entregaria seu coração a Cristo? E ela disse que entregaria. E a sua mãe veio e disse que ela também faria o mesmo. Eu as batizei bem aqui no batistério e orei pela moça. E o tempo passou, e finalmente a moça começou a ficar melhor depois de alguns dias. Ela não estava sabendo o que havia de errado com ela. E pouco depois eles a levaram de volta para fazer exames, e eles não encontraram nenhum sinal da doença. Eu não gosto de aumentar as coisas a respeito das pessoas. Mas eu gosto de ser honesto a respeito delas. Há um homem nesta cidade que é bem conhecido, um fino irmão cristão, ou ele não seria um diácono desta igreja. Eu quero dizer, um administrador na igreja. E ele está presente agora. E ele se propôs a tomar conta daquela moça. Anos depois, 2 ou 3 anos depois, a moça tinha terminado seus estudos e estava namorando um rapaz. Eu a encontrei na rua um dia e ela estava tão feliz, e testificando da glória e do poder de Jesus Cristo, depois que lhe foi contado o que era aquilo. Essa moça está casada agora. Ela tem filhos e está vivendo feliz. E o pai dela vem a este lugar de homens de negócios para cortar o cabelo. E o senhor Ega aqui, que tem cuidado do caso o tempo todo. E a moça está sadia e bem e tem sido. Quanto tempo, irmão Ega? Vários anos atrás, não foi? E ela está vivendo hoje como um testemunho que Deus cura a doença de Hodgkin. Oh, é tão bom saber que nesta hora de aflição nós temos um refúgio. Este refúgio é Cristo. E eu quero falar para o resto de vocês uma coisinha que acabou de acontecer no culto. O Senhor foi tão bom em responder a todas as orações de vocês, quando eu fui para esta última reunião no Oeste. Há algumas semanas atrás, 2 semanas. Enquanto nós estávamos em Tulsa, na convenção, eu teria uma reunião lá. Mas os ministros realizaram outro reavivamento, então eu não pude ter a reunião naqueles dias. Mas eu passei por lá para pegar o irmão Arkham Bright para trazê-lo para a Califórnia. A esposa, eu e o pequeno José. E naquela noite quando nós voltamos já à tarde, eu fiquei sabendo que Oral Roberts e Tommy Osborne iriam pregar naquela noite. Então o irmão Arkham Bright ligou para o hotel, até que ele encontrou onde nós estávamos e disse, venha para a reunião. Então ele veio, ele e o irmão Somuré, dos Homens Cristãos de Negócios, o chefe do capítulo em Minneapolis. Eles vieram me pegar e eu fui. E eles já estavam tendo um jantar no salão de festas Maio. Ótimo lugar. Multimilionários estavam presentes lá. E então, você sabe como que eu me sentiria ao ir num lugar como aquele. Eu nem sabia como usar as facas e os garfos que eles tinham na mesa. Mas eu fui. E quando eu entrei, Oral Roberts estava pregando. E ele estava pregando sobre a abundância de vida. Abundância. E falando aos homens cristãos de negócios que Jesus pegou os peixes, colocou-os nas redes, e eles tiveram mais do que eles poderiam usar. E o irmão Roberts é um grande orador, como vocês sabem. E ele disse, há bastante para todos. E ele disse, agora, eu estou construindo um templo aqui, provavelmente custou milhões de dólares. Disse, ele é feito de mármore branco. E ele disse, a construção estava na metade e o dinheiro acabou. E disse,
Então eu fui ao outro lado da rua para olhar nele, e o diabo me disse: sabe de uma coisa, as pessoas passam por aqui e dizem isto é o que Oral Roberts fez. Ele disse. Então eu disse ao diabo, mas eles terão que dizer que Oral Roberts tentou, isso é bom. E ele disse. Então fui colocado no coração de um banqueiro na cidade aqui, que me emprestasse aproximadamente US$ 2 milhões de um banco, para terminar o prédio. Bancos não fazem aquilo. Vocês sabem disso. E ele disse. Aquele certo homem de negócios, banqueiro, está aqui presente agora. Ele disse. Eu não vou falar o nome dele, porque na verdade ele não pertence ao povo do evangelho completo, mas disse. Ele está aqui, disse. Eu acho que ele nem mesmo é um cristão, mas disse. Alguma coisa moveu seu coração e ele me emprestou dinheiro, disse. Se ele quiser ficar de pé, disse, ele poderia, mas eu não quero constrangê-lo. E o homem se levantou e disse, eu não me sinto constrangido. O senhor Robert se sentou-se. Então eu entrei e fiquei sentado. Então o irmão Roberts, assim que ele terminou, veio e me cumprimentou e me levantou em seus braços. Alguns minutos depois, claro, muitas pessoas vieram ao redor, você sabe, conversando enquanto estávamos ainda comendo e combinando algumas reuniões e assim por diante, e ministros. Então Demos Shakarian se levantou. Ele é o presidente do grupo dos homens de negócios do Evangelho Completo. E ele se levantou e disse, sabem, eu me sinto guiado a dizer que o irmão Branham deveria pregar para nós a mensagem final. Bem, eu não sabia o que dizer. E ele começou a contar sobre um homem que está aqui. Disse, aqui está fulano de tal. Eu o encontrei hoje. Eles estavam me contando que esses 3 ou 4 quarteirões em Miracle Mills pertencem a eles, multimilionários e criadores de gado e assim por diante. E o que eu poderia dizer numa reunião como aquela? Mas você sabe, é sempre melhor obedecer. Então eu me levantei para falar da melhor maneira que eu pude, e no fim do culto é fora de ordem fazer chamada de altar num lugar como aquele. Mas você sabe, eu faço chamadas de altar em cultos de funeral. Então eu pensei, aqui está uma boa chance, e eu fiz a chamada de altar. E todos aqueles homens e mulheres ricos vieram ao Senhor e entregaram seus corações ao Senhor. Eu fiquei admirado de um milionário, a esposa de um multimilionário, com um chapeuzinho com penas de um lado, que provavelmente custou-lhe centenas de dólares. E as lágrimas rolando em sua face, e ela segurou minha mão e disse, irmão Branham, meu coração está comovido. Ela disse, até então, eu pensei que fosse uma cristã. Ela disse, eu quero servir ao Senhor. Eu disse, obrigado. Então em poucos minutos alguma coisa disse para mim, ore pelos enfermos. Agora eu pensei, não. Eu não posso fazer isto. Eu já interrompi o bastante neste salão. Então se eu orar pelos enfermos, eles vão pensar que eu realmente sou um fanático. Então eu pensei, certamente, o Senhor não estaria me dizendo isto. Talvez eu só esteja um pouco cansado por causa dessas convenções. Então eu ignorei aquilo e me sentei. E eu fui para longe do microfone, bem no final da mesa, e me sentei com o irmão Jackmo, que estava sentado lá conversando. E eu entreguei o culto de volta ao presidente, o senhor Shakara. Então quando ele se levantou, ele disse, sabem de uma coisa? Deus deve ter lhe tocado no ombro. Ele disse, eu me sinto guiado de chamar o irmão Branham para voltar a orar pelos enfermos. Eu pensei, bem desse jeito. E eu me levantei e lhes contei e disse, eu senti o mesmo, e eu oro para que Deus me perdoe. Mas é melhor quando alguém se sente tocado também. Você sabe, nos faz saber, a todos, que é um trabalho do Espírito. Então eu disse agora, cura divina não é como tocar no poste de um totem. Não é uma coisa que é somente imaginária. O mesmo Deus que salvou todas estas pessoas aqui há pouco, é o mesmo Deus que cura todas as pessoas que estão aqui, através de uma fé simples, crendo nele. Eu disse, vocês creem nisto? Agora, de maneira confidencial para minha igreja, como vocês sabem, meu ministério está mudando. Que mudança gloriosa! Todos vocês se lembram das palavras que têm sido ditas. E toda vez que isto acontece, alguma coisa acontece. Quando eu vou falar sobre aquilo, vem, diga a esta montanha. Porque tem sido assim. Tem sido por fé. Qualquer coisa é por fé. Fé não é uma coisa que você fabrica. Fé é uma coisa que você tem.
E eu pensei se eu sempre tenho me envergonhado de minha fé. Mas gente, tão bom como o Senhor tem sido, Ele tem mostrado coisas, dado visões, tudo tem sido perfeito. Vocês sabem disso. Não é um indivíduo. Não é um homem. É Deus quem faz isto. E esta foto aqui, como ela foi ao redor do mundo. Aquela tirada na Alemanha e aqui, há algumas semanas atrás, talvez haja uma pessoa estranha que esteja aqui e nunca tenha visto. Eles tiraram outra. Eu a tenho em casa. É o perfil do Senhor Jesus em pé bem atrás de onde eu estava. E suas mãos aparecem e línguas de fogo saem de sua mão. Enquanto eu estava falando sobre o assunto, diga a esta montanha: mova-te e não duvide em seu coração, mas creia, e nós temos esta foto colorida. E nós a temos em casa agora. E eles estão fazendo, foi examinada pela ciência e assim por diante, em laboratórios. Estará disponível em breve. Uma outra, mais ou menos 6 delas, que foram tiradas em lugares diferentes. Esta é a mais notável de todas elas. Nunca visto. Ali está sua barba, sua face, seu perfil, seus braços estendidos. E eu estava em pé desse jeito, onde aparecem seus braços. Você nem mesmo pode ver o lado dele desse jeito. Minha cabeça, então meus pés embaixo no chão. Só a cabeça e os pés, foi tudo que apareceu. Vê. E ele está em pé com seus braços desse jeito, e eu tenho minha mão para cima assim enquanto pregava, dizendo: diga a esta montanha, e mais ou menos naquele momento alguma coisa aconteceu, e eles rapidamente tiraram a foto daquilo. E lá estava isto atrás. Todas as fotos em cores. E uma grande. Então, como Deus fez com que um grande vaso de lírios cala fosse colocado perto. Ele é o lírio do vale. E onde você consegue o ópio? Dos lírios. Isto é certo. Qual é o ópio que Deus tem? Paz. O ópio faz você esquecer tudo sobre seus problemas. Fumantes de ópio, é assim que eles se matam com aquele ópio. Deus tem um ópio. Amém. Ele acalma toda dor, cura toda doença, tira todo cansaço. Enquanto nós estivermos respirando seu ópio, nós estamos em paz. E o grande vaso de lírio estava colocado bem em frente do lugar onde eu estava falando na plataforma. E eu orei pelos enfermos lá em Tulsa, e eu desci e fui para fora. E mais ou menos 10 minutos depois, eu não gostaria de falar o nome do evangelista. Mas a mulher que tinha artrite na coluna, que trabalhava para aquele evangelista, ela era uma estenógrafa. E ela tinha que datilografar deste jeito, porque os seus braços e ombros estavam sem movimento. E ela datilografava desse jeito. E este grande e famoso evangelista, lá em Tulsa, a tinha contratado para trabalhar. E ela começou a caminhar pelo auditório, e de repente seus braços se soltaram e ela começou a pular e gritar até que atraiu a atenção de todos por lá. E aquela querida mulher caiu de joelhos, levantando suas mãos, e batendo palmas daquele jeito, dando glórias a Deus, porque Deus a tinha libertado há alguns momentos depois da oração. E eu fui depressa para dentro, para escutar e ver o que ela estava dizendo. E ela disse: eu estava caminhando para fora do auditório e eu disse: bem, graças a Deus, e eu me virei e comecei a sair pelo outro lado. E eu ouvi lá embaixo mais adiante, vi todos os pecadores correndo para ver o que estava acontecendo. E aqui estava um homem, o irmão Gardner, o mesmo homem que me deu este terno. Muitos de vocês conhecem o irmão Gardner. O irmão Gardner de Binghamton, Nova York, o notável vendedor de automóveis antigos, que nestes 3 últimos anos vendeu mais automóveis antigos que qualquer outro nos Estados Unidos. E ele tem um avião particular. E há poucos anos atrás, seu nome é George Gardner, e ele é aviador, por conta própria. Estava fazendo uma demonstração de voo e caiu o avião, e arrebentou seus joelhos, seus tornozelos. E suas pernas e pés estavam enrijecidos, e ele caminhava desse jeito. Ele é um aviador. E ele estava presente quando a oração foi feita. E ele tinha se deslocado para fora do auditório onde estava sendo feito o jantar. E eles o levaram para um cômodo perto, para que ele não tivesse problemas para se movimentar de um lado para outro. E esse foi o testemunho dele. Ele foi para o cômodo e se sentou, nem mesmo sendo um cristão. Ele disse:
De alguma maneira eu criei naquele sujeitinho careca que pregou naquela e disse que começou a observar que seus dedos começaram a tremer e ele pulou em pé completamente curado. Em pé lá fora, glorificando a Deus. Em pé, levantando suas pernas para cima e para baixo desse jeito, pisando com as laterais dos pés e tudo, testificando para a glória de Deus. Uma vez mais, antes de orarmos pelos enfermos. Eu estava com o irmão Ashton Bright, e meu bom amigo Léo Gene sabe o que são chamadas de telefone. O telefone tocando, e o irmão Ashton Bright deveria atender. E você sabe, você não pode estar em todo lugar. Mas aconteceu de eu atender o telefone. E eu creio que todas as coisas operam de acordo com a providência de Deus. Vocês não creem? Eu creio que é por isso que esta jovem senhora está aqui. Eu creio que é por isso que todos vocês estão aqui. Eu creio que é por isso que eu estou aqui. E nós nos reunimos aqui para a glória de Deus, por alguma razão. Porque nós viemos por esses lugares gelados para estar aqui nesta manhã. Então eu atendi o telefone porque o irmão Ashton Bright não estava na sala. E ele disse, eu gostaria de falar com o irmão Branham. Eu disse, eu sou o irmão Branham. Ele era um homem espanhol. Ele disse, Senhor, eu sei que não é sensato para mim fazer a pergunta que vou fazer. Ele disse, eu posso imaginar como as pessoas pressionam e assim por diante, mas disse, eu sou um missionário no México e disse, eu tenho. Por aqui eu vivo aqui em La Crescenta, e eu fiquei sabendo há poucas horas atrás que o Senhor estava na cidade e disse, e eu trouxe meu bebê para tentar chegar até o Senhor, ou o irmão Roberts, ou algum dos irmãos que oram pelos enfermos, sendo que é um meu bebê, minha fé tem estado um pouquinho fraca, eu acho. Ele disse, meu bebê não tem nem 4 meses ainda e está morrendo com câncer, e alguma coisa disse para mim, vá até aquele bebê. Eu disse, Senhor, eu vou passar para o irmão Ashton Bright e você diga a ele onde o bebê está. E eu me encontrarei com você. Então ele atendeu. Eu passei para o irmão Ashton Bright e ele lhe deu a informação. Então nós entramos no carro e fomos. Eu o encontrei com sua pequena esposa. E ele sendo mexicano, ainda que ele não parecesse com ele tinha a pele clara, loiro, bonito, mas ele era mexicano. Mexicanos muitas vezes são loiros porque eles são uma mistura de espanhóis com índios. E há alguns desses índios que são loiros bem claros. E então sua esposa era finlandesa, bem loira, uma mulher muito amável. E eu fui ao hospital com ele para ver o seu bebê. Quando eu entrei no quarto, eles o tinham perto do posto das enfermeiras. Porque o pequeno bebê, ainda que só com 4 meses, nasceu com um tumor maligno no queixo, o qual inchou aproximadamente desse tanto assim no seu rosto, para fora desse jeito. E os médicos tinham tentado operar e ele tinha uma grande e profunda cicatriz ao redor de toda a sua gargantinha. E isso não parou. Atingiu a língua dele. E o queixinho pendurado desse jeito, com uma grande e funda cicatriz. E a sua linguinha e boquinha, não maior que este tanto. E sua língua provavelmente inchada um tanto assim, tinha saído para fora e ficado preta, e tinha bloqueado a respiração pelas narinas, tendo inchado até o céu da boca. E claro, bloqueou a respiração dele por aqui. Eles tiveram que fazer um corte em sua garganta, onde colocaram um pequeno aparelho como um assovio ao redor de sua garganta. E seus bracinhos estavam amarrados em uma tala, desse jeito, para que ele não pudesse arrancar aquele aparelho. Isso poderia matá-lo sufocado. E o câncer escorrendo. E a enfermeira tinha que ficar lá com alguma coisa para drenar a secreção do aparelho, ou isso iria matá-lo asfixiado. E o pai caminhou ao redor da mesa e disse, Rick, garotinho do papai. Ele disse, papai trouxe o irmão Branham para orar por você. Rick, quando ele disse garotinho do papai, eu quase desmaiei. Eu não estava aguentando mais aquilo. Eu tive que me segurar no lado da cama. Garotinho do papai e o pequeno companheiro, ainda tão novinho como era, conheceu que era seu papai. E ele começou a chiar desse jeito com seus pequenos braços assim. E o pai tentando afagar a cabeça do companheirinho. Um pobre bebezinho, nascido naquela condição. E eu não conseguia falar. Eu só, você sabe, você fica tão chocado que não consegue dizer nada. E eu olhei e vi aquelas mãozinhas amarradas naquelas talas, e fazendo um barulho de chiado, e eu pensei, isso não é de dar pena?
E depois que eu consegui voltar a mim para pensar em alguma coisa, eu pensei, Jesus, tu queres dizer que tu tens prazer em ver uma coisa dessas? Eu não posso crer nisto. Eu não consigo acreditar que tu recebes glória em ver um bebezinho sofrer desse jeito. Não pode ser. Se isso faz a mim, um pecador, sentir o que eu sinto em relação a este bebê, o que isso não faria é contigo, a fonte de toda a misericórdia. O que isto não faria é contigo. E eu não disse nenhuma palavra. E o pai estava tentando brincar com o bebê, mantê-lo quieto. E o corpinho do bebê, usando aquelas fraldas. E o corpinho não maior do que esse tanto assim, e a cabeça era parte maior, seu queixo inchado, tão grande. E eles tinham uma coisa ao redor da sua cabeça para impedir que sua cabecinha se abrisse, você sabe, uma faixa. Seu queixo estava tão inchado, tão grande, desse jeito, para impedir que se abrisse. E a enfermeira estava em pé lá. E eu olhei para o pequeno companheiro e pensei, Senhor, o que tu farias se estivesses em pé aqui? Agora, eu reconheço que estou no púlpito, e reconheço que Deus está presente. Mas pareceu que alguma coisa falou no fundo da minha alma e disse, eu estou esperando para ver o que você vai fazer a respeito disto. Eu dei minha autoridade para a igreja. Aqui você chega àquele assunto novamente, diga a esta montanha. Eu dei minha autoridade à igreja, e eu estou esperando para ver o que você vai fazer. Eu me pergunto se esta não é a atitude dele com relação a nós o tempo todo, que ele está esperando para ver o que nós vamos fazer. O que dizer dos sinais dos tempos, dos quais nós temos pregado? O que ele faria? Ele está esperando para ver o que nós iremos fazer. Bem, eu peguei a mão daquele bebezinho na minha, no meu dedo desse jeito. Era tão pequena. E eu disse, Senhor, ouve a oração do teu servo. E pela fé que eu creio no que tu és, eu coloco entre este demônio de câncer e a vida deste bebê, o sangue de Jesus Cristo. Entre esse assassino e o bebê, eu coloco sangue, pela fé, e eu não consegui dizer nada mais. Eu simplesmente me virei e comecei a sair. O pai me seguiu. Ele disse, Irmão Branham, o Senhor colocou no meu coração entregar ao Senhor este dízimo. Eu disse, irmão, não pense nisto. Não, eu disse, eu não preciso de dinheiro, irmão. Ele disse, mas eu economizei alguns dízimos, um pouquinho de dinheiro, eu me esqueci exatamente quanto. Eu creio que foi mais ou menos $50. Ele disse, o Senhor colocou no meu coração para dar isto ao Senhor. Eu disse, eu vou te dizer o que fazer. Eu recebo isto e então você leva isso de volta para pagar a conta do hospital do pequeno Rick. Porque você é um pregador. Eu sei o que é isto. O que dinheiro significa. E você sendo um missionário, eu sei que depende de dinheiro. E você tem uma família e todas essas contas de médicos. Pegue isto para pagar as contas do Rick. Ele disse, eu não quero fazer isto, irmão Branham. Esse dinheiro não é para pagar médicos, é para pagar ministros. Eu disse, sim, mas eu estou devolvendo isto para você e eu recusei o dinheiro. Eu voltei para casa e no espaço de poucas horas o queixo desinchou e a língua do bebê voltou ao seu lugar normal. Deus curou o pequeno companheiro. Eles estavam tirando o aparelho da sua garganta, naquela manhã que eu saí. Aquele acontecimento alarmou toda a costa oeste. Um famoso médico enviou o seu filho com o neto, e eles viajaram toda aquela distância, 40 ou 50 milhas desde Pasadena. E vieram até onde eu estava para orar por aquele bebê que tinha espasmo cerebral. Eles deram a ele penicilina, e o efeito da penicilina causou câncer no seu quadril. Eu estou certo que o Senhor o curou. Bem antes de sair de casa, o telefone tocou. O irmão Arkham Bright, eu ouvi discutir com alguém dizendo, não, eu não faria isso. Bem no momento em que eu estava entrando no carro, aqui vem uma caminhoneta perua estacionou. E não há de ver que era meu irmãozinho mexicano e sua esposa, ambos chorando e louvando a Deus. Disse, irmão Branham, eu trouxe esses dízimos para o Senhor. Eu disse, irmão, eu não posso receber isto. Eu disse, eu não poderia fazer isto. Ele disse, mas eu os trouxe para o Senhor. Eu disse, eu falei para você colocar na conta do Rick. Ele disse, nesta manhã quando eu fui entregar ao médico esses dízimos para pagar a conta do Rick, o médico disse, você não me deve nada. Disse, eu não tive nada a ver com isso. Ele disse, aquilo foi um grande fenômeno. Ele disse, você não me deve nenhum centavo. Então ele disse,
Receba, irmão Brian. O Senhor me disse que o Senhor iria receber. Eu pensei, eu não posso. Eu disse, Senhor, eu não estou com vontade de fazer isto. Então alguma coisa veio à minha mente. Jesus em pé um dia, observando aqueles homens ricos colocarem suas grandes somas de dinheiro. Eles tinham muito, então eles estavam dando muito. Então uma pequena viúva veio com 3 centavos, e era tudo o que ela tinha. Era tudo o que ela possuía. E ela colocou lá. Agora, o que nós teríamos feito? Irmã, não faça isso. Você sabe, nós não precisamos disto. Não coloque isso aí. Isso é tudo o que você possui, mas Jesus deixou-a prosseguir e entregar. Porque é mais abençoado dar do que receber. E eu recebi os dízimos. Eu não sei o que fazer com eles. Eu vou colocá-los em algum trabalho para a glória de Deus, em algum lugar, o melhor que eu possa. O que é isso? Isto é a glória de Deus. Isto é o poder de Deus. As sombras estão caindo. Cristo está vindo. É por isto que sinais e maravilhas estão acontecendo. É aquele grande satélite refletindo a estrela da manhã, com cura em suas asas. E ele trará a cura do reflexo de sua presença. É o que ele fará quando vier em pessoa. Esses nossos corpos corruptíveis serão mudados e feitos conforme o seu próprio corpo glorioso. O que será quando ele voltar? Até que ele venha, nós estamos agradecidos pela luz do sol de sua presença. Assim como a estrela da manhã, eu subo as muralhas da glória e me coloco lá para saudar sua vida nesta hora escura. Vamos orar. Senhor, nós te amamos tanto a ponto, Senhor, que não há maneira de dizer por quanto tempo. Nós nunca nos cansamos de testificar dos teus louvores. Mas a hora é chegada. Há pessoas doentes esperando. Tu conheces esses testemunhos. Eles são tanto quanto eu sei, Senhor, a exata verdade. Como aquele aviador em pé lá fora, mostrando como ele poderia ficar em pé. E toda aquela condição em que seu corpo estava, e ele puxou as pernas das suas calças e mostrou os seus joelhos e as pernas todas cheias de cicatrizes, onde os médicos tinham tentado colocar os ossos no lugar. Tu viste aquela mulher em pé lá, com pintura em sua face e lavando aquilo com lágrimas de regozijo, enquanto ela contava como foi curada daquela artrite pelo teu poder. E aquele querido bebezinho, e o testemunho de seu pai e daqueles que estavam presentes. Agora, Senhor, tu és tão grande nesta manhã, neste tabernáculo, quanto tu és em qualquer lugar neste mundo. E tu tens prometido que onde quer que nos ajuntássemos, tu estarias em nosso meio. Agora, nós chamaremos os doentes que tu tens enviado nesta manhã, e nós oraremos por eles e oraremos com todo o nosso coração a oração da fé. E que tu possas salvar o doente e levantá-lo. E se eles tiverem pecados, perdoe-os, Pai. Enquanto nós confessamos nossas faltas uns aos outros e oramos uns pelos outros. E tu disseste, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Nós sabemos de alguém, deitada aqui conosco nesta manhã, uma jovem mãe com essas criancinhas. Senhor, de acordo com o médico, ela está perto do fim de sua jornada. Mas nós oramos, Deus, que tu te coloques entre ela e aquele inimigo. E quando nós a ungirmos e orarmos por ela, que o teu poder possa tocar a alma dela, e que isto traga fé e libertação. Que ela possa voltar para casa e ficar bem, e dar louvores, e ser um reflexo da estrela da manhã da glória de Deus. Amém. Irmão Mercier, agora enquanto nós pegamos essas pessoas para agendar, aquelas pessoas vindo telefonarão neste número, e eles serão colocados na lista daqueles que receberão oração.